Pode fazer. Ninguém vai brigar. Eles ficarem perto de mim. Eu não me sinto sozinho, eu tô carente. Você pediu aí, né? Não exagero. Todo mundo fica aqui perto da minha família. Você vai lá. Fica ali na frente, você cantar com o papai. Bom dia, irmãos. Para a gente estar iniciando o culto, vou pedir para vocês estarem abrindo Salmos 84. Vamos aquietar o nosso coração, né? Entrar nesse momento, nesse período agora de louvor, de adoração, de meditação na palavra. Depois a gente ter passado uma semana, né? Aí todo mundo trabalhando, correndo atrás, né? Apesar que essa semana foi um pouco mais curta, né? Mas às vezes a gente traz para o culto, né? Para o domingo, toda a nossa carga emocional da semana, de tarefas, né? Que do nosso dia a dia. E querendo ou não, isso acaba impactando nesse nosso momento aqui do culto, né? Então vamos pedir para que o Espírito de Deus nos ajude, para que a gente possa limpar a nossa mente, aquietar o nosso coração e que o Senhor consiga falar conosco nessa manhã, que a gente consiga ouvir a voz de Deus, né, falando através da sua palavra e que a gente consiga realmente adorar a Deus de forma racional, né, entender aquilo que a gente está cantando, aquilo que a gente está falando e que o nosso louvor possa subir ao Senhor como um aroma suave, amém? Vamos ler aqui em Salmo 84, que diz assim: Quão amável é o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Bem-aventurados que habitam na tua casa, louvam-te sem cessar. Bem-aventurados os que em ti encontram força, os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado aquele que em ti confia. Amém? Nós sabemos que hoje, irmãos, a gente não frequenta mais um local físico, né, como Davi e os seus irmãos ali frequentavam naquela época do templo. Hoje o Senhor, ele habita dentro de nós, amém? Habita dentro do nosso coração. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, amém? Vamos orar para que a gente possa estar dando início a esse culto. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por mais um dia, Pai, pela oportunidade, Deus, de estarmos aqui, Senhor, em família, com as famílias, muitas famílias, Deus, reunidas, Senhor, para render culto ao Senhor, para te prestar culto, para, Deus, louvar ao teu nome, para, Senhor, fazer orações, para pedir pelos entes queridos, para, Senhor, clamar por salvação, ó Deus, para ouvir a tua voz e para te adorar, Deus. Que este domingo, Pai, seja um domingo abençoado, um domingo diferente, que cada domingo, que cada culto, Senhor, seja um momento, Deus, de contemplação e de transformação, Pai. Que cada mensagem, que cada louvor transforme as nossas vidas, Deus. Não apenas, Senhor, de boca para fora, mas que o Senhor realmente tenha lugar para transformar, Deus, cada pedacinho do nosso ser que precisa ser transformado e que precisa ser santificado, Deus. Em nome de Jesus, recebe, Senhor, o nosso louvor. Amém.
Oi, pessoal, bom dia. Vocês não me viram ainda falar? Estou de novo aqui. Tá sem som? Opa. Pode ficar de pé. Como a gente está sem... Opa! Como a gente está sem a letra aqui, se vocês quiserem abrir a letra no celular para poderem acompanhar comigo. E palmas, né? A primeira música é do Kleber Lucas, Eu Te Agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não sei. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Sou de Cristo, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Amém. Vamos continuar adorando o Senhor, cantando que Ele é exaltado. Amém? Exaltado,
exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, sempre exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Amém, Deus. Em teu nome, Senhor. Vamos clamar ao Senhor, dizer que Ele é santo, Deus. Só Tu és santo, Pai. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Jesus,
Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Obrigado, Deus. Nós rendemos, Pai, nossas vidas a Ti, Senhor. Continua conosco, Deus, nessa manhã, Pai. Fala conosco, Deus, nesse domingo, Senhor. Só Tu és santo. Toma conta, Senhor, das nossas famílias, Senhor. Nos livra, Senhor, do pecado, Pai. Do mundo, Senhor. Das tentações, Pai. Rendemos, Senhor, a adoração a Ti, Pai. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Esse é o seu momento, esse é o seu momento de render adoração ao Senhor com as suas palavras. Diga ao Senhor o quanto você o ama, o quanto ele é importante para você. Como você estava antes dele te encontrar? Seria da sua vida se não fosse o Senhor? Ele é o Pai que você não teve. Não há outro como o Senhor. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Podemos dar palmas ao Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus.
crianças, não precisa nem microfone. As crianças podem vir aqui na frente para a gente estar orando por elas, enviando elas para o momento delas de estarem adorando ao Senhor, de estarem sendo ministradas. As professoras, Rafinha. Essa é aquela hora que a igreja esvazia, né? Todo mundo vai para a salinha. Estenda suas mãos para cá. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este momento. Senhor, as crianças, Deus, são tuas filhas, que são nossas irmãs, Senhor, em Cristo. Deus, estão indo para esse momento, Deus, elas vão ser ministradas na tua palavra. Abençoe o coração delas, a mente delas, as professoras, Pai, que aquilo, Senhor, que elas prepararam, tudo aquilo, Senhor, que elas estudaram, que elas consigam, Deus, passar para as crianças integralmente. E nós, Deus, acreditamos, Senhor, que pela tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo, essas crianças, Deus, não vão se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, Pai. Nós abençoamos, Senhor, o culto infantil, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Salva de palmas, né, por esse momento. Já está chamando aqui o Paulo para dar continuidade na série sobre o Sermão do Monte. Se quiserem continuar em pé também e estender as mãos também aqui pelo Paulo, vamos estar orando por ele também. Deus, em nome de Jesus, Pai, está aqui, Senhor Paulo, Deus, que preparou, Deus, essa palavra, esse estudo que tem, Senhor, nos confrontado e nos abençoado, Deus, nos constrangido, Pai. Deus, que ele possa, Senhor, transmitir também, Senhor, tudo aquilo que ele preparou, estudou, Senhor, que o Senhor possa falar, Deus, através da vida dele e dessa mensagem, Deus. Em nome de Jesus, amém. Bom dia a todos. O culto infantil é maior que o culto de adulto, né? Mas isso não é um problema, isso é uma bênção, porque o futuro do evangelho é as crianças. E essa fase é a fase que é formado o caráter. E por mais que a gente não quer isso, mas que alguém se desvie do caminho, a semente está ali, o evangelho está ali. Então é importante nós termos. Eu não tenho filho, né? Não vou ter filhos, mas os filhos são bênção. É o futuro da igreja, do evangelho. E se a gente quer mudar a cultura, esse é um dos caminhos. A igreja muçulmana, né, o islamismo cresce assim, cresce através dos filhos. Então, a mudança que está acontecendo na Europa e no mundo é por conta disso, porque eles têm essa visão do crescimento através das próprias crias, né, que eles têm. E isso propaga a sua fé. E eu queria começar hoje nosso sermão, o Sermão do Monte, perguntando para vocês o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O que seria o Evangelho? Se alguém te perguntasse hoje, beleza, você crê em Jesus, mas o que é esse Evangelho que tanto o pessoal fala, Evangelho, evangélico, né? Vem dessa raiz, desse radical, mas o que é o Evangelho? Hoje, infelizmente, nós pregamos as consequências do Evangelho. O que seriam as consequências do Evangelho? Os discípulos de Jesus, quando estavam com Jesus, eles não entendiam o chamado, não entendiam o que eles estavam fazendo ali. Então, você vê, quando você lê o Evangelho, você vê que existe uma dúvida de quem é Jesus, de qual é a sua missão. Uns viam Jesus como um rei, outros viam Jesus como um líder que pudesse colocar de novo ali o reino de Israel novamente. Mas a gente prega muitas consequências do Evangelho, que é o resultado da morte e ressurreição de Cristo e o advindo do Espírito Santo. Então a gente prega muito o Evangelho sobre a ótica de Paulo, sobre as cartas de Paulo às igrejas, e as cartas de Paulo às igrejas é uma recomendação, são discussões de problemas que acontecem naquelas comunidades, pela qual Paulo quer resolver isso. Fala assim, olha pessoal, vocês têm que caminhar dessa forma aqui, vocês têm que lidar com os irmãos dessa forma aqui. Outras cartas, a gente vê também as cartas pastorais, que é Timóteo, Tito, Filemão, onde Paulo, ele falando com pessoas, também quer resolver alguns problemas, quer incentivar, quer motivar, e nessa conversa toda ele fala de Jesus. Só que o Evangelho, a palavra Evangelho é boa notícia, boas novas. E as boas novas não é somente uma palavra, mas é uma pessoa, que é Jesus.
E essa boa nova se encarnou e viveu entre nós. E essa boa nova é o próprio Deus que se fez homem. É o que nós, esvaziou-se de si mesmo, como está em Filipenses. É Jesus, é Deus se fazendo homem, esvaziando-se do poder que Ele tem para estar com a gente em carne. E essa é a boa notícia. Então o viver de Jesus é negligenciado, porque esse viver dele também é a boa nova, é o cerne do Evangelho. Ele era a boa nova andando e caminhando. Então quando a gente passa despercebido sobre os Evangelhos, que é essa boa nova, e só vamos para Paulo, e vamos para as cartas de João, as cartas de Pedro, a gente esquece o principal. É como se estivéssemos olhando a Jesus sobre outra pessoa. Mas os evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas, João, cada um com o seu propósito, o seu objetivo, a gente pode um dia falar sobre isso aqui, é trazer a boa nova de Jesus. E qual que é o cerne dessa boa nova, o ápice dessa boa nova? É o Sermão do Monte. Então, eu dei toda essa volta para falar para vocês que o Sermão do Monte é o cerne da Constituição Federal. Então, nesse reino, a Constituição Federal, aquilo que é a base de tudo, é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, Jesus, ele dá o verdadeiro significado da lei, o verdadeiro significado de como vivermos em comunidade, como vivemos espelhando o relacionamento com Deus, entre o relacionamento humano. É isso que é o cerne do Sermão do Monte, e é muito negligenciado. É muito negligenciado. Talvez porque, será que ele é tão difícil, não de entender, mas de viver? Será que é esse o motivo? Porque, como o Renato disse, o Sermão do Monte nos choca. Porque quando a gente vai ao Sermão do Monte, a gente vê o quanto longe a gente está de falar que somos cristãos. E quando eu venho aqui à frente, para mim é terrível, porque muito daquilo que eu mesmo falo, eu estou longe de viver. E eu preciso dos irmãos para me ajudar a viver aquilo que eu mesmo estou ensinando a vocês. Então não é fácil, porque é um desafio, é um temor, porque antes de vir aqui você ora, fala, Deus, me ajuda a pregar essas coisas, para que eu seja transformado para aquilo que eu estou falando. Você pode falar, mas isso é uma hipocrisia, você ensinar o que você não vive. Mas quem de nós não é um hipócrita? Quem de nós pode dizer que não é hipócrita em alguma área? E aí eu vou dar agora a entrada no nosso assunto, porque tudo começa pelo olhar, eu estou dizendo aqui. Os céticos, os ateus, que criticam muito o cristianismo, falam assim, olha, essa igreja, essa religião foi criada. Então, um dos argumentos, de vários argumentos, principalmente do Antigo Testamento, é falar assim, olha, vocês é um povo que queria trazer um senso de soberania, um senso de importância. Então, vocês criaram uma história, criaram heróis triunfantes para dar sentido à sua história, ao seu país. Isso é normal. Quando você vai criar uma soberania, um país, por exemplo, o Brasil, você tende a valorizar os seus heróis e omitir aquilo que é ruim deles. Então, vamos na história do Brasil, os bandeirantes. Vocês estudaram na escola, no cursinho, vocês lembraram dos bandeirantes, olha, os caras, graças aos bandeirantes, o Brasil tem essa extensão territorial, essa união da língua, graças aos bandeirantes, que esbravaram o Brasil. Então, a gente fala assim, caramba, são heróis, tem nome de rodovia, Raposo Tavares, tem nome de cidade. Então a gente valoriza, mas a gente omite as partes ruins que eles fizeram. E a gente supervaloriza a parte boa. Então isso é um aspecto de você criar uma imagética, uma imagem de soberania, e você ter uma identidade. Então os críticos da religião cristã falam assim, não, vocês criaram toda uma imagem para vocês darem sentido a povo de vocês, para vocês poderem crer em quem vocês são. Mas isso é um argumento, dos vários argumentos, esse é um dos mais fracos do ceticismo. Porque, será que a Bíblia omite os fracassos dos nossos heróis? Eu só posso passar aqui dias falando, a gente podia fazer uma série de 10 anos só falando dos fracassos, como exemplo a não ser seguido. Então você vai lá de Abraão, que ele duvidou da promessa de Deus, que faria uma descendência gigantesca, e ele duvidou, estou velho, aí ele pega, né, e pega a Agar, que é uma serva da sua esposa, e ele fala assim, olha, pô, Deus não está resolvendo, talvez eu acredito que seja por outra forma essa promessa, e ele se absorve dessa promessa e ele tenta resolver da sua própria forma. E não só isso, ele faz várias outras coisas. Vai para Moisés, Moisés é um grande líder, Moisés
foi criado ali no Egito, mas quando Deus o chama na sarça ardente, ele já dá uma desculpa, mas eu falo difícil, eu gaguejo, eu sou ruim de fala. Mas Deus, espera aí então, esse é o problema? Vou botar seu irmão para te ajudar. Jonas foge da promessa, da missão de falar em nome de Deus para não pregar para um povo de Nínive, porque ele sabia que Deus é um Deus misericordioso. Ele falou assim, se eu fugir de Deus, Deus não vai ser misericordioso. Então a gente vê vários fracassos. Mas um dos maiores líderes do povo de Israel, que Jesus também leva esse nome, é Davi. Pô, Davi é um herói. Davi, tanto é que o povo de Israel sempre aguarda o novo trono de Davi, a restituição do trono de Davi, que é uma promessa de Deus. Davi várias vezes é citado como homem segundo o coração de Deus. Então Davi, se nós fôssemos realmente só frisar e aumentar o heroísmo, o caráter do Davi, será que a gente omitiria os fracassos dele? Obviamente, a gente omitiria. Mas Davi fracassou em algum momento? Pô, Davi lutou com Golias. Davi, antes mesmo de ser alguma coisa, já matou um urso, matou um leão, matou um gigante. O cara é um monstro. Quantas pregações a gente vê de Golias? Davi, Golias, nossa, Golias é um problema, é uma depressão, uma luta, e a gente usa Davi para tudo. Davi é uma solução para tudo. Mas Davi fracassou? Davi fracassou. Então, imagina vocês, agora eu vou contar uma história, nem preciso abrir o texto bíblico, mas Davi estava no ápice do seu reinado. Antes de Davi, Saul é um rei meio que tribal ainda, né? O povo de Israel ainda estava se estabelecendo na Terra Prometida, não tinha totalmente desenvolvido o seu reino, o seu poderio. E aí ele pega, depois tem a história toda completa de Saul e Davi. Davi vira rei, ele começa a avançar, ele domina ali Jerusalém, constrói seu palácio. Então, em um belo dia, era normal, as batalhas nunca acabavam, e o rei acompanhava as batalhas, ele estava tão tranquilo de si, que ele não acompanha mais as batalhas. O povo já ia, o exército já ia, ele não ia, ele ficava no ócio, na tranquilidade. E num dia desses, num dia tranquilo, dia de chuva, assim, está tranquilão, ele olhando o terraço, assim, né? E ele vê as conquistas, vê as vitórias, talvez ele tenha pensado, poxa vida, da onde eu vim? Eu era o 7º filho de uma família pequena, não tinha nada, não seria ninguém. E olha, eu sou o rei de Israel. Tem promessas sobre o meu nome. Existe um povo sob a minha tutela. Ele está lá no ócio tranquilo. Deveria estar com o seu exército, mas não está. Mas Davi, nesse momento de tranquilidade, ele olha, alcança uma visão. Ele vê uma mulher. Olha só, um simples olhar. O quanto isso acarretou na vida de Davi, na sua família, na sua história, em todo o reino, no povo de Israel, todas as consequências que vieram disso. Vocês sabem a história. Ela estava lá, no seu momento íntimo, e Davi está olhando, ele não está sendo visto. Ela não vê ele, mas ele a vê. E nesse momento simples, no momento bobo, no momento que ele nem pensava nisso, ele não foi com essa intenção, ele é pego de surpresa. E ali, no momento de surpresa, no momento que você não plantou, no momento que você não espera, ali acontece o pecado. Paulo depois vai falar isso nas Escrituras, nas suas cartas, que cuidado quando você achar que está de pé, porque é aí que você vai cair. Isso é um grande perigo. E ali começou o pecado. Não precisou ter o toque, não precisou ter as consequências, mas ali, o primeiro passo que o pecado começou. Então, antes do ato do pecado, a contemplação daquele ato já foi o pecado consumado. Antes do adultério físico, aconteceu o adultério do coração. E aqui, o nome do nosso tema é Tudo Começa pelo Olhar. Mas, vocês podem falar o seguinte, olha, eu não sei por que você está falando isso, não tem muito sentido. Isso é uma história antiga, hoje mudou as coisas. Quanto tempo já se passou disso? A forma de pecar nessa área já não é mais assim. Mas esse terraço do rei também tem hoje. Ele não sumiu das nossas vidas. O terraço do rei Davi tem hoje ainda. Ele só mudou de lugar. Hoje esse terraço é muito maior e muito mais amplo. Talvez ele caiba no seu bolso.
no seu smartphone. Talvez aí seja o seu terraço de Davi. Hoje está aí, de fácil acesso. Uma tela iluminada no escuro. Um momento que você está sozinho, que ali você abre uma porta que você não procurou. Inesperadamente aconteceu. Então, qualquer pessoa hoje tem à disposição um aplicativo, um celular, um dispositivo que te dá muito mais que o terraço de Davi. Um harém muito maior que Salomão, fruto também desse relacionamento de Davi com Batseba. Então, um simples olhar de Davi gerou um adultério físico, a morte do seu marido, gerou a morte do filho, e toda uma consequência de meio-irmãos, e toda uma sequência que acabou acabando com o próprio reino de Israel dividido em dois. Olha só, um simples olhar. Mas eu não vou só falar de Bíblia aqui, não, porque isso que eu estou falando não é só expressão, eu vou trazer aqui dados estatísticos. Porque hoje, esse terraço de Davi é uma indústria bilionária. Dados recentes mostram que a procura por materiais pornográficos na internet brasileira cresceu assustadores 158% entre 2020 e 2025. O Brasil já ocupa a 4ª posição mundial no ranking de tráfego nesse tipo. Será que esse é um assunto atual para a gente falar aqui? Será que isso aqui é algo bobo, que a gente podia estar passando para outro assunto? Não. Isso é muito importante. Porque hoje, o que Davi fez com o seu olhar, nós fazemos com um simples toque no celular, no aplicativo, de bobeira no Instagram. Você está lá de bobeira, começa curtindo, começa vendo. Uma pessoa desconhecida passa a ser conhecida. Então, quando a gente menos esperar, você está envolvido em pecado. Então, hoje, você está lá de bobeira, mas você está lá fatiando, escolhendo pessoas, transformando pessoas em meros objetos para satisfazer a sua própria vontade. O que antes era o simples olhar, hoje é o consumo de um desejo. E quanto você menos esperar, você está escravo dos seus próprios olhos. Você transforma as pessoas em mera mercadoria. Você passa a não ver mais as pessoas como um ser humano, mas um item de um catálogo para ser um objeto de satisfação pessoal. As pessoas viram meros produtos. Será que isso é um mal para o nosso tempo? Será que isso também não pega a gente como cristãos? Porque nós vivemos essa cultura hipersexualizada. Mas vamos para o texto bíblico aqui, Mateus 5, de 27 a 30. Vocês ouviram que foi dito, não adultere, mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Se o seu olho direito o induz a pecar, arranque-o e lance-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. E se a sua mão direita o induz a pecar, corte-a e lance-a fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Eu vou dividir aqui em 2 partes esses versículos. A primeira parte, Jesus começa com o 7º mandamento de Êxodo 20, que é não adulterarás. Não adulterarás. É simples, o texto em Êxodo é simples, não tem explicação. É não adulterarás, próximo mandamento. Mas os fariseus, para tentar se eximir de responsabilidades, eles interpretavam que, se não houve um ato físico, eu estou com o mandamento tranquilo, estou com ele cumprido. Para os fariseus, os líderes religiosos, para você adulterar, você precisava ter um ato físico com alguém. Será que nós, assim como os fariseus, não fazemos o mesmo? Nós abrimos brechas das leis de Deus óbvias para nos isentar de responsabilidades e fazermos o que queremos? Se somos assim, e somos assim, nós vivemos parte das nossas vidas como uma religião de aparência. A frase típica que muitas podem falar: eu sou fiel, nunca saí com ninguém. Eu sou fiel, nunca saí com ninguém. Então, muitas vezes, nós dizemos isso, mas nossa mente não confirma aquilo que eu digo. A nossa mente vive várias coisas, mas a nossa boca fala isso. Eu sou fiel, nunca saí com ninguém, nunca fiz nada com ninguém. E aí a gente acha que essas questões de adultério, de pensamentos imorais, não faz parte do meio cristão. E isso é mentira, porque a estatística desmente isso. Pesquisas indicam
que cerca de 64% dos homens cristãos admitem assistir pornografia pelo menos uma vez por mês. Eu não estou dizendo isso, é a estatística. Quem quiser a fonte, eu passo depois. Então, olha só, 64%. O que isso nos mostra? Que muitos se sentem confortáveis e seguros. Para eles, o que importa é a aparência de moralidade. É se eu não for visto, não tem problema. Eu estou moralmente íntegro. Mas Jesus, ele radicaliza, porque o Sermão do Monte é isso, é radicalizando. Por isso que muitas vezes, quem sabe seja um dos motivos dele ser negligenciado. Ele diz: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. John Stott, quando ele comenta o Sermão do Monte, ele faz um comparativo. Se no homicídio, que a gente falou da última vez, ele incluía a raiva e o insulto, não somente matar alguém, mas a raiva e o insulto, ele fala quanto ao adultério, ele incluía também o olhar e a imaginação, o olhar de desejo e a imaginação. Jesus aqui ele não está ampliando uma regra, ele está revelando a raiz da fonte do pecado, que é o quê? O nosso coração. Assim como nós temos a raiva e a ira, que é a fonte do nosso coração longe de Deus, nos dando mais voz à carne, assim também da mesma forma é o adultério, é o nosso coração imoral. Ou seja, Jesus aqui fala o seguinte: esse adultério começa na intenção, antes do toque. A intenção de Davi, depois de olhar e se sentir atraído por isso, ele já no coração, já adulterou, porque a intenção começa ali. Mas algo importante a gente tem que fazer aqui, uma distinção, porque, como eu sempre digo, há sempre aquela coisa de você ir para o lado extremo do certo. Então, muitas pessoas falam assim: então, peraí, então eu preciso me afastar de tudo que é belo. Eu tenho que ser mulambo, eu tenho que evitar o mal para o externo e mal para mim mesmo. Então, a pessoa não cuida da aparência, a pessoa se afasta da realidade. Isso não está certo. Porque Jesus aqui, ele não está condenando a percepção da beleza. A beleza, cada um de nós tem uma percepção da beleza e ela precisa ser admirada, porque a beleza faz parte da criação. Tudo que criou é perfeito, o homem que corrompe. E que é muito difícil você, como igreja, explicar isso para os membros, porque existe uma linha tênue aí. E um líder de uma igreja, ele não quer ensinar as pessoas sobre viver na linha tênue. É muito fácil de colocar numa caixa de cristianismo, onde você faz algumas coisas, você é crente, você deixa de fazer algumas, você não é crente. E as pessoas perdem um senso óbvio do cristianismo. Existe uma linha tênue da percepção da beleza. Tem um cuidado que tem que ter. E isso vai de uma pessoa para outra. Tem pessoas que teve vício em pornografia, outras pessoas tiveram uma criação diferente, e os limites são diferentes de um para o outro. Mas aqui o que ele está fazendo, Jesus? Ele está condenando o olhar intencional que transforma as pessoas como um objeto. Então o texto grego aqui aponta para o olhar para cobiçar, olhar para desejar, ter para si. Não é para notar a beleza, mas é para se alimentar dessa beleza para si. É quando você quer olhar para se satisfazer. É você transformar a imagem de Deus, a imago Dei, desse ser humano criado à imagem de Deus, como um mero objeto de consumo e prazer. Martin Lloyd-Jones diz que o seguinte: o pecado não é tanto o que eu faço, mas aquilo que me impulsiona a fazer. Então o pecado não é só o que você faz, é o que leva você a fazer. Por isso eu falo para vocês, que a gente possa refletir, o que nos leva a fazer as coisas, não somente nesse assunto, mas em todas as áreas da vida. Talvez esse assunto de hoje não te pegue, mas toma cuidado, porque quem está de pé pode cair. Mas vamos dizer que esse assunto não é um assunto que te pegue, mas o pecado está no coração. Então, várias áreas da nossa vida, o pecado começa no coração. Mas voltando ao assunto, vocês podem observar que atualmente o pudor e o bom senso parece que perderam os limites, não é isso? Não parece que perdeu os limites? A exposição de corpos praticamente nus é em todo lugar, não é mais na praia, na academia, você vai em qualquer lugar, você chega a ser, fala assim, cara, não é possível. Perdeu-se o senso do bom senso. Talvez para a aprovação da sua imagem, aprovação da busca de aprovação social, a pessoa se expõe a esse nível. A gente vê
no Instagram, nas suas mídias sociais, só tem o Instagram, mas quem tem ainda Facebook, não sei se existe ainda, TikTok e outras aí, as pessoas se expõem meramente para conseguir aprovação, curtidas, comentários. É difícil a gente entender isso, mas nós estamos inseridos nesse meio, talvez a gente já passou por isso ou esteja passando por isso. Então, às vezes a pessoa se expõe como mercadoria, ou a pessoa está lá consumindo uma mercadoria. E isso a gente levou das mídias sociais para o nosso dia a dia. Ontem eu fui correr na praia e acho que tem um negócio que eu acho muito bizarro. As pessoas correndo, se filmando. Às vezes a pessoa está lá correndo, parou de filmar, ela para e vai andar. Talvez naquela postagem, fala assim, nossa, hoje foi legal, hoje eu corri e tal. E aí quem está curtindo, fala, nossa, a pessoa correu para caramba, mas ela só deu um trotezinho para sair na foto. E o mais engraçado ainda de tudo, essa questão de corrida, é que agora fica os caras da Fotop, aqueles caras com máquina fotográfica, em cada esquina tem insuportável. Aí você vê o cara lá correndo assim, meio que curvado, quase o corcunda, chegou a câmera, o cara já levanta o peito assim, aí ele paga uns míseros R$20 pelaquela foto, para postar, e aí fala assim, eu já fiz isso, pô. Vocês já curtiram foto minha assim? Não estou falando que eu estou falando dos outros, eu não faço também. Mas assim, chega a ser bizarro, cara, algumas coisas, cara. E eu não consigo entender. É uma busca de aprovação social daquilo que às vezes a pessoa nem está fazendo, mas ela quer mostrar que ela faz. Quem de vocês aqui já não foram viajar? Uma vez eu fui lá para Chapada dos Veadeiros, lá em Brasília. Aí eu estava numa cachoeira, e quantas pessoas foram até a cachoeira, fizeram fotos e foram embora, não ficaram ali. Talvez na postagem ela colocou assim, nossa, que lugar lindo, curtindo cachoeira, aí marcou o lugar, cachoeira sei lá qual que é. E a pessoa nem entrou na água. Mas quem postou, quem curtiu aquela foto, imagina o quê? Nossa, ela passou o dia, que lugar lindo, quero estar ali. Gera até uma invejinha, nossa, é só viagem e tal. Aí eu fiquei olhando aquilo, quantas e quantas pessoas foram ali, tiraram a foto e nem olharam o lugar, não viram que mais à frente tinha uma queda d'água. E aí eu fiquei olhando aquilo. Quantas pessoas estão sedentas por aprovação social? Mas aqui o assunto é aprovação social sobre a sua mercadoria, sobre o que ela pode oferecer. E ela se oferece como uma imagem para a satisfação dos outros. Jesus denuncia essa desumanização aqui. Assim como o homicídio, ele denuncia agora no adultério. E ele fala, isso é adultério no coração. Revela o quê? Revela um coração idólatra, fruto do egoísmo. Você está usando a imagem de outro, que você não tem compromisso de aliança. E a gente vai falar mais sobre isso. Aqui ele fala como pedagogia do desejo. Vivemos uma cultura onde a sexualidade ela foi retirada da aliança e colocada no mercado à venda, à disposição. Antes o que a pessoa tinha que comprar para usufruir, hoje está de graça. O desejo virou um objeto e um direito absoluto. E tem algo que é muito interessante quando você vai estudar esse tema, vai falar da seguinte forma: nós somos moldados por aquilo que amamos. Isso é fato. Toda doutrina, tudo aquilo que nós podemos tirar de Jesus, tirar de Paulo, tirar das Escrituras, é da seguinte forma: aquilo que você deseja forma aquilo que você ama. Aquilo que vem do seu cerne é aquilo que você ama. Jesus fala isso, né? É o tesouro do coração. Aquilo que você dá mais valor são os seus ídolos. É aquilo que molda você. Infelizmente, nós cristãos parecemos uma rã dentro de uma água aquecida. Nós estamos sendo cozidos e não percebemos. Você está sendo transformado e moldado pela cultura sem perceber. Você está vivendo o espírito da época e não percebe. O filósofo cristão J.K. Smith argumenta que nossos amores são formados por práticas repetitivas. Parece bobeira isso, porque nós tentamos entender a cultura de uma seguinte forma: a cultura está ali e eu estou aqui. Pessoal, lê do engano, a cultura é intencional, ela quer moldar visões, ela quer nos evangelizar, ela quer nos discipular. A cultura quer te discipular, ela quer mudar gerações. Talvez você olha para você no passado e olha para você hoje, coisas que você achava bizarro e hoje você não acha tanto. A cultura quer te discipular, talvez ela não quer mudar o Renato,
Ela quer mudar a próxima geração. Então, aquilo que o Renato acha bizarro, a próxima geração vai achar mais ou menos. E a próxima geração vai achar natural ou até obrigatório aquilo que era bizarro. Pode escrever, isso é o fato. Ela te discipula. Filmes, música, série, ela quer te discipular, ela quer dizer que ela quer que acredite, que você pense que liberdade é satisfazer um impulso que você tem direito. Jesus disse que esse tipo de liberdade é uma escravidão, porque não existe ninguém livre. Ou você é escravo de Cristo, ou você é escravo do mundo. Mas a verdadeira liberdade é ser escravo de Cristo, porque você vai entender o mundo segundo a ótica dele. O perigo disso tudo, de ser essa rã cozida, sendo morta sem perceber, é que a sua consciência se cauterize com o pecado. Aquilo que é bizarro já não seja tão bizarro assim, e você começa a fazer coisas que você nunca pensou que poderia fazer, sendo transformado por isso. Filmes e séries, imaginem vocês consomem streaming como eu, está vendo uma série, um filme, aí você fala assim, caramba, isso não tem nada a ver, por que tem isso aqui? Eu não vou dizer isso porque eu posso ser cancelado também, mas vocês imaginam o que eu estou pensando aqui. Eu falo assim, caramba, esse tipo de relacionamento, esse tipo de coisa aqui, não tem sentido. Por que colocou isso aqui? Tem sentido? Você acha que passou batido? Existe uma intenção, existe uma discipulação ali, existe uma forma de moldar mentes. É você sendo bombardeado com as mesmas informações até achar que aquilo é normal. E eu vou falar mais de estudo aqui. Um outro estudo revelou que mais da metade dos cristãos, 54%, que consomem pornografia, dizem se sentir confortáveis com a frequência do seu uso. Viu a gravidade disso? Nos sentimos confortáveis do pecado quando você se sente tranquilo quanto a ele, você acha isso normal, você faz o quê? Você para de lutar. A partir do momento que você deixa de lutar contra um problema que é pecado, você para de lutar contra ele, porque ele já virou algo seu, algo natural. Isso não é problema. Então, se não é problema, você não luta mais com ele. Reflitam que isso que eu estou falando para vocês serve para tudo. Então, a cultura que ela tem essa intenção de nos discipular, ela nos ensina a conviver pacificamente com aquilo que mata a gente. Você está pacífico. O apóstolo João descreve essa dinâmica de forma precisa. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. 1 João 2,16. Entenderam isso? João fala da cobiça dos olhos e Jesus fala o mesmo, denuncia a mesma coisa. É o pecado que começa no desejo de possuir, e os seus olhos é a fonte disso. Não é apenas um impulso biológico, olha, eu tenho só uma disposição para essa atitude. Você tenta dar uma cara mais bonita para o pecado, mas não, porque isso não vem de Deus. Davi caiu pela cobiça dos seus olhos. Eva caiu pela cobiça dos olhos. O fruto parecia agradável ao quê? Aos olhos. E hoje nós, milhões de cristãos, pessoas então do mundo, estão perdidas porque foram discipuladas para desejarem e terem aquilo que estão vendo. Então hoje a pornografia digital se tornou aquilo que chamam de crack sexual, porque ela vicia neurologicamente, existe uma dopamina e ela vai te gerar um vício, e isso destrói os relacionamentos reais com as pessoas, porque você tenta traduzir aquilo que você está vendo para a sua vida real, e esse vício tem se sofisticado, tem só aumentado. Pesquisas mais frequentes não são apenas por vídeos, mas por plataformas como Privacy e OnlyFans, ou seja, você avança passos que você nunca imaginou que avançaria. Antes você só vendo imagens do Instagram, daqui a pouco você já está procurando mais coisas, daqui a pouco você está em salas exclusivas de outras, você não imagina até onde você pode ir. E olha só, pesquisas dizem, as dúvidas dos usuários, a maior dúvida dos usuários dessas plataformas é, como meu nome vai aparecer na fatura do cartão? Como é que meu nome vai aparecer na fatura? Vai aparecer como? Vai aparecer essas páginas ou vai aparecer um nome fictício? Então o medo não é de ofender a Deus, o medo é de ser pego, é de ser descoberto, é a busca por um pecado anônimo e seguro. Tanto é que essas páginas,
Elas sempre frisam, aqui é um local seguro. Ou você acha que pedofilia, todos esses outros crimes, começaram como? Começaram direto nesses crimes? Ou foi galgando força e poder na pessoa até ela ser desumanizada e aquilo criar esse tipo de pecado, aberração, esse crime? Então, como Davi no terraço, nós também queremos gratificação, só que sem responsabilidade. Queremos ser satisfeitos sem responsabilidade. Brennan Manning dizia que o maior perigo não é cair de repente, mas deslizar lentamente sem perceber que está caindo. Esse é o maior perigo. O diabo não quer te tirar da igreja, ele quer fazer que você vá caindo e você nem percebe, você nem perceba. Tudo começa com pequenas concessões. Uma mera curiosidade que passa pelo entretenimento e te vicia e te escraviza. Por isso, aí vem um aviso para mim e para todos nós. Precisamos ter cuidado para não rir de impureza, para não rir de coisas que são erradas, impuras na essência, e achar que isso é legal, achar que isso é divertido. Algo está sendo moldado em nós quando rimos dessas coisas. Nós estamos num caminho perigoso quando achamos isso engraçado. Mas vamos para a próxima parte, a mortificação da moral. Aqui Jesus ele fala de se teu olho direito induz a pecar, arranque-o fora, lance fora. Será que Jesus quer que você arranque seu olho? Literalmente? Muitos literalistas do Apocalipse teriam que ser literalistas do Mateus também, né? Desse texto. Se você quer Apocalipse como literal, creia na Bíblia inteira como literal, então arranque seu olho fora se ele te faz pecar. Porque é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. E aí ele vai falar da mão também da mesma forma. Aqui Jesus usa uma estratégia que chama-se hipérbole. Ele não está falando para você se mutilar fisicamente. Ele está falando assim, a mortificação moral. Ele quer que você se mutile moralmente, para que você caminhe com Deus. Como eu disse, cada um de nós temos limites diferentes, temos dificuldades diferentes em áreas diferentes. E ele fala assim, olha, mortifique-se em áreas, corte áreas para que você se purifique. A santificação é um processo de Deus em nós, mas nós, como seres humanos, atuamos com Deus na nossa santificação. Então, é Deus e o homem trabalhando, só que na última instância, é só Deus trabalhando. Olha que loucura. Talvez não tenham entendido o que eu disse. Caramba, peraí, santificação é Deus trabalhando e eu trabalhando com Deus. Só que no final de tudo, é Deus, só Deus trabalhando. Verdade. Como você se consegue se santificar se Deus já não colocou no seu coração a vontade de adorá-lo, de amá-lo, de servi-lo? Então, em última instância, é Deus te santificando. Então, ele fala assim, cara, mortifique-se moralmente. Tire coisas que você tem dificuldade da sua vida, para que você não vá para o caminho do pecado. Já comece, se o olho, se a visualização, se o enxergar e olhar a vida te faz cobiçar e desejar coisas, arranque ele fora. Discipline seu olho. Aqui está dizendo o seguinte, seja implacável. E Paulo usa a mesma forma em Colossenses 3:5. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é idolatria. A cobiça, que é idolatria. E uma cultura que diz, é proibido proibir, o Evangelho nos chama para viver uma vida de cortes. O mundo fala, vai até onde seu olho alcança. Jesus fala o seguinte, corte coisas, corte. Se um aplicativo te faz pecar, delete ele. Se um grupo de amigos te leva à cobiça, saia dele. Se uma série de TV te evangeliza o seu coração a mudar a sua forma de ver, te coloca a desejos e vontades que você não tinha, não assista. Se ficar sozinho é uma porta de entrada para o pecado, evite. Seja implacável. A lógica de Jesus é o seguinte, de lucro e perda. É melhor entrar no céu sem um pedaço do que ficar totalmente fora dele. Então é melhor você ser careta mesmo. Se você ser radical mesmo, se as pessoas falam disso de você, beleza. Se for para ser, que seja. Mas é melhor você estar sem um pedaço
do que satisfazer-se plenamente dos prazeres do mundo e ficar longe de Deus. O que é pior? Paulo explica esse conflito em Gálatas, e esse texto é incrível, em Gálatas 5, tá? De 16 a 24, aqui eu coloquei pedaços para a gente conversar aqui. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Gálatas 5,17. E ele continua aqui listando as obras da carne, e entre elas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Gálatas 5,19. Mas o texto não termina nessa denúncia, ele aponta para o quê? Para uma esperança. Imagina só vocês, ele só fala desgraça, mas ele aponta a esperança. Há uma luz no fim do túnel, que é Gálatas 5:24. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Percebe o que ele está fazendo aqui? Jesus fala de arrancar o olho, Paulo fala em crucificar a carne. É a mesma palavra, é o mesmo sentido. Ele quer que sejamos radicais com aquilo que nos faz pecar. É morrer radicalmente. A verdadeira liberdade não é consumir tudo que te dá prazer. Não podemos, não temos essa liberdade. Mas temos o poder de dizer não. Isso é liberdade. Aquele que não pode dizer não, não é livre. Somente é livre aquele que pode dizer não. Não a quem? Não a si mesmo, não ao seu próprio ego. Dietrich Bonhoeffer disse: quando Cristo chama um homem, chama para morrer. E ele foi até o finalmente, o Bonhoeffer, porque ele morreu por isso. Bonhoeffer morreu lá no nazismo, ele morreu, ele se entregou de verdade. Mas aqui é morrer para o ego, morrer por desejo desordenado. Então o discipulado que não tem sacrifício não é discipulado. Se você tem um discipulado que não se sacrifica, você é igual ao mundo. Se você é igual ao mundo, você não salga e nem ilumina o mundo. Então, quem está lá fora, pouco se interessa em vir para cá, porque você é igual a ele. Lutero, ele vai mais sábio ainda. Olha essa frase de Lutero, essa frase é incrível. Não posso impedir os pássaros de voarem sobre a minha cabeça, mas posso impedir que façam ninho no meu cabelo. A tentação é o pássaro, ele virá. O pecado, o ninho, acontece quando oferecemos abrigo. Então você vai ter tentação, vai ter, mas você não pode deixar que ele faça morada em você. E aqui eu encerro com as aplicações, eu tenho 4 aplicações para a gente. Como podemos ser puros no mundo hipersexualizado, sem ser aquele crente extremista e nem ser um crente liberal? Primeiro deles, admita que você não é vítima, você é responsável. A cultura diz, se você sente, é natural, isso é você sendo você. Olha que frase linda. Se você sente alguma coisa, um desejo, é natural, meu amigo. É normal, é você sendo você, não lute com isso, não lute. Mas Jesus diz o seguinte, você é responsável pelo que faz com que sente. Nós somos responsáveis sobre o que fazemos com o que sentimos. Se eu tenho ira pelo irmão, você é responsável pela consequência dessa ira. Se você tem um desejo errado para uma outra pessoa a qual você não tem aliança com ela, você é responsável por esse desejo. Então paremos de chamar de luxúria de luta. Nossa, irmão, Renato, eu estou com uma luta aqui, meu Deus. Olha só, a gente traduz pecado para termos mais palatáveis. Chamamos de luta, chamamos de desafio, chamamos de problema, prova. Eu estou uma prova, irmão. Aí você vai ver, cara, mas você não está tendo prova nenhuma, você já se entregou para isso. Isso não é prova, é você se entregando a você mesmo. Então tem que chamar de pecado isso. E qual que é o primeiro passo disso? É você confessar a Deus esse pecado. Porque não há cristianismo sem arrependimento real. A gente viu isso já no Sermão do Monte. O próximo é, pratique o autocomprometimento. Mas o que é esse autocomprometimento? Nós somos bombardeados com a seguinte mensagem: se te faz bem, faz. Faz bem para você? Faz. Faz bem, faça. Mas Jesus diz o seguinte, Jesus fala o seguinte, olha, se te faz pecar, corte. Ele restringe. Então a cultura que oferece esse Jesus que aceita tudo, não é Jesus, porque o Jesus de verdade, ele nos transforma. Só que esse Jesus que aceita tudo e não muda ninguém, não é Jesus,
é uma falsa fé, é um Jesus que tem a sua cara. Nós não devemos ser hipócritas a esse ponto, a vivermos um Jesus que tem a nossa cara e a nossa vontade. Então, nossos olhos são janelas da alma, e se for necessário, coloca grade nessa janela, não deixa o ladrão entrar. Se for necessário, grade. Use ferramentas concretas, filtro de internet, coloque limites de busca, limite de tempo de tela, bloqueio, e o mais importante, prestação de contas, porque a pornografia, o desejo ilícito começa no segredo, não começa na luz. Então, que nós como uma igreja que queremos ser saudáveis, nós temos os grupos de mulheres, grupos de homens. Então, se você quer prestar contas, isso em todas as áreas, use esse grupo. Se você não se sente à vontade em expor em grupo qualquer assunto, escolha o irmão. Fala assim, pô, Alex, eu vejo um homem de Deus nessa área, eu vou conversar com o Alex em particular. Procure também uma pessoa do mesmo sexo, né? Não faça ao contrário. Não um homem procura mulher ou vice-versa. Mas vai lá, conversa. Pô, Renato tem filhos, ele pode me ajudar nessa área. Você presta contas um com o outro, para que nós, em conjunto, possamos crescer e vencer nossos pecados. Só que isso precisa de honestidade, além do que a gente consegue, porque é difícil nós expormos quem nós somos de verdade, porque temos medo de rejeição e de que a pessoa pense assim, poxa, eu abro com o Renato uma situação, o Renato fala assim, caramba, eu tenho medo, que o Renato pensa assim, caramba, o Paulo, achei que ele fosse mais crente, mas nossa, ele faz isso, ele pensa isso, e a gente tem esse medo de abrir, por medo dessa separação, de me achar que eu não sou tão crente como ele poderia pensar que eu fosse. O terceiro é, proteja o seu olhar. Nós somos os guardiões da pureza em nossos lares. Nós somos os guardiões. No mundo onde trata a fidelidade como algo superficial, algo bobo, frágil, a gente vê isso no streaming direto, nas séries, nós somos aqueles que prezamos por isso. Nós devemos honrar a isso, porque isso é um testemunho de fé, porque nós cremos numa aliança, porque Deus tem uma aliança conosco. Então, não podemos nos dar o direito de consumir imagens que possam tirar a nossa intimidade com Deus e com as pessoas que estão na nossa aliança, nosso cônjuge, as pessoas que estão com a gente. E por fim, substitua o falso prazer pelo verdadeiro prazer. Não conseguimos vencer o pecado com não dá, a força humana ela tem limite. A força humana, você consegue fazer muitas coisas humanamente falando, a gente vê pessoas deixando de vícios, usando métodos de ciclo do vício, substituindo vícios por hábitos positivos. Não precisa ser crente para isso, mas o cristianismo, através do Espírito Santo, nos transforma o caráter. Paulo fala que eu morri para o mundo, é uma transformação, é como se você estivesse sendo outra pessoa, sendo transformado. Então nós não podemos viver esse evangelho e continuar cobiçando os espetáculos que o mundo nos oferece. Não podemos. Nós devemos mudar o nosso foco para a beleza real, que é a beleza em Cristo. E para isso, nós temos que olhar para uma beleza que é Cristo na cruz. Aquela beleza de Cristo desnudo. É um momento de dor e aflição, ele está desnudo ali, despido. Mas ele não está despido para se mostrar, para mostrar o seu corpo, para dizer quanto estava forte, bonito, ou para ser usado como uma imagem de prazer, não é isso. Ele estava despido ali, sofreu por nós, para nos salvar, porque nós não merecíamos ser salvos, mas Deus, Ele morreu por nós, para nos salvar, Ele deu glória, através da sua morte para nós que somos sujos de pensamento, de atitude, de ação, nós somos egocêntricos, podemos ser lavados com o sangue dele na cruz, por nós. Jesus nos chama para que entreguemos nossos desejos a Ele, nossos anseios, nossas dificuldades e nossos pecados. Então, a verdadeira liberdade cristã não é o direito de fazer o que quer, não é isso, mas é o poder dado pelo Espírito Santo de fazer o que se deve fazer. Então, que o Espírito Santo nos dê essa força radical de ser aquilo que não conseguimos ser. Que Deus nos purifique o coração, que é impuro, para que tenhamos olhos santos, olhos e mãos santas que agradem a Deus. Vamos orar.
Senhor Deus e Pai. Não conseguimos, Deus. Não conseguimos, ó Pai, sozinhos. Pai, é desafiador, ó Deus, a Tua palavra, Pai. Porque quando lemos a Tua palavra e refletimos sobre ela, vemos, ó Deus, que humanamente falando estamos longe, longe demais, Deus. Longe demais do padrão. Mas o Senhor nos chamou para obras, nos chamou para alcançarmos isso por nossa conta. O Senhor nos deu o Teu Espírito para que consigamos buscar isso. Então clamamos a Ti, Espírito, venha sobre nós. Ó Espírito Santo, preenche nosso coração, Pai. Preenche nosso coração do Seu amor e Sua graça, nos transforma nosso caráter, Deus. Que diminua nós, para que cresça a Ti, Deus. Pai, se deixarmos por nossa conta, Pai, nós vamos caminhar para o inferno, vamos caminhar para o mal. Se deixarmos por nossa conta, nós vamos quebrar vínculos de amizade. Se deixar por nossa conta, vamos colocar, ó Pai, o mal da nossa carne, ó Deus, em primeiro lugar. Se deixar por nossa conta, Deus, até essa igreja, Deus, não vai prosperar, porque nós somos egocêntricos. Ninguém começa mal, ninguém começa com maus desejos, mas os maus desejos vêm do nosso coração impuro, e aquilo que começou bom é destruído, Deus. Não só em igreja, mas é casamento, é união, é trabalho, é vida com Deus, é tudo. Pai, nos permita, Deus, até a visão e olhos que além dos olhos podem ver, Pai. Ó Espírito Santo, se nessa manhã aqui, alguém de nós, ó Pai, está com o coração aflito, Deus, que quer mudar, quer transformação, quer mudança, quer seja na área, ó Pai, das imagens dos seus olhos, quer seja, Pai, em qualquer outro sentido, que o Senhor quebrante esse coração e transforme, Deus. Que essa pessoa, essa manhã, Deus, possa renovar a sua fé em Ti, Pai. Possa se entregar a Ti, Deus, me transforma o coração, Pai. Que ela coloque o coração dela, a mente dela sobre as Tuas mãos, ó Pai, no Teu altar, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que essa semana essa pessoa possa refletir, que eu possa refletir, ó Deus, sobre tudo que tem mandado no Senhor, ó Pai, para que sejamos transformados de fé em fé, segundo a Sua vontade, o Seu querer sobre nós, porque somente aí sim podemos fazer com que o Evangelho seja real nesse mundo, ó Deus, que dê sentido a esse mundo perdido, ó Deus, em nome de Jesus. É o que clamamos nessa manhã, no nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Mais uma palavra, né, irmãos? A gente precisa digerir, né? Um tempo para pensar e digerir aquilo que nos foi ministrado. E eu queria dar aqui alguns avisos. Eu queria falar algumas coisas, mas eu vou esperar o REC dar stop ali no culto, para não ficar gravado na internet. Porque esses assuntos que dominam as redes sociais são sempre polêmicos, né? E é melhor a gente tratar algumas coisas sempre em família, né? Fechado, né? Do que eu expor as coisas na internet.